que falou sobre essas obediências, a gente percebe que essas obediências, obrigações, nos ensina de ser pessoas sistemáticas, pessoas organizadas, pessoas bem planejadas, que ela planeja tudo antes de fazer qualquer coisa. Uma das lições que a gente aprende através dessas obediências é a importância de sistema, a importância de organização na nossa vida. Porque antes de inventar o relógio, as pessoas faziam conta do mês com o movimento da lua e organizam seus dias, as horas de cada dia, de acordo com o movimento do sol. Então, sol, movimento do sol, movimento da lua, e organiza nossas vidas. Sol organiza nosso dia, dia a dia, a lua organiza nosso mês. E também nossas orações de acordo com esse movimento. As orações têm tudo a ver com o movimento do sol. Oração, por exemplo, oração de meio-dia, quando o sol começa a deixar a posição de ficar no meio do céu. Já no momento que ela vira para o lado do pôr do sol, já entra tempo do Dhuhr, de meio-dia. Quando a sombra das coisas mede 2 vezes, já termina tempo de meio-dia, começa tempo de tarde. Tempo de tarde dura até pôr do sol, para começar tempo do Maghrib, do pôr do sol, que vai até escurecer. Então, assim, as orações estão planejadas, organizadas, de acordo com o movimento do sol. E também os meses, mês de jejum, que não pode ser feito antes e depois. Tem que ser quando termina o 8º mês lunar, mês de Shaban, e começo mês do Ramadã, que depende da vista da lua nova. A gente confirma comparecimento da lua nova, então se inicia o mês novo lunar. Então, como o jejum não pode ser feito antes do início do mês, também as orações, por exemplo, oração de meio-dia não pode ser feita antes de meio-dia. E de tarde também não pode ser feita antes de ter a sombra das coisas em 2 vezes. A medida dela, minha sombra, tipo, minha altura, 1,80, quando minha sombra mede 3,60, então já termina meio-dia, termina tempo da reza de meio-dia para começar tempo do Asr. Então, a reza do Asr não pode ser feita antes e nem também depois do pôr do sol. Esse indica o quê? Ensina o quê? Que as obediências é bem organizada, bem planejada. Então, a gente reflete isso organizando nossas coisas, organizando nossas vidas. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durante a reza, ele falava assim: vocês não gostariam de se alinhar, fazer fileiras corretas, fileiras certas, igual às fileiras dos anjos, que eles ficam nessa posição diante nosso Criador, diante Allah, perante Deus. Eles ficam parados em fileiras diante Deus, do jeito que a gente fica na reza. Então, essa fileira é uma fileira bem organizada, bem retinha.
Até o profeta alaihi salam falava que Deus desconsiderava, ele não considerava, ele não gostava, ele ignora aquela fileira torta, aquela fileira que tem falha, que tem falta entre um ao outro. Eu sei que a gente vive num momento que não pode permitir os dois oradores de ficar numa distância menos de 2 metros, por causa da pandemia. Que rogo Allah subhanahu wa ta'ala de afastar essa doença em breve e cura todos os doentes nesse mundo e cai com sua misericórdia em cima da humanidade, que graças ao bom Deus a gente já está percebendo alívio, inshallah, que logo vai abranger, incluir o mundo inteiro. Então, mas normalmente, no momento normal, os oradores têm que ser bem colados, um com o outro assim, numa fileira reta. Então, essa organização, na verdade, porque se a gente olha no mundo, olha no universo que a gente vive, esse universo é bem organizado. Existe um sistema, um planejamento, uma regra, um sistema que organiza o universo que a gente vive. Então, como nós somos criatura, como a gente faz parte desse universo, não combina com a gente viver em vida de cães, em vida de divergência, em vida de bagunça. Precisamos ser bem organizados, de acordo com esse mundo, como está organizado. A gente faz parte desse mundo, então precisamos ser bem sistemáticos, bem organizados, para acompanhar a regra que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nesse mundo. Então, sistema, organização e chave do sucesso, chave de desenvolvimento, de avanço, um sinal de boa postura, de boa presença, uma pessoa organizada, uma pessoa sistemática, então uma pessoa perfeita. Agora, a pessoa bagunçada, desorganizada, pessoa que não liga com sistema nenhum, ninguém aceita funcionário e a hora que ele quiser. Tem que respeitar a regra, tem que respeitar o sistema que está sendo colocado. Nenhum aluno também pode entrar na escola a hora que ele quiser. Tem que respeitar o horário da entrada e o horário da saída. E assim diante, todas as coisas nesse mundo, nessa vida, deve ser bem organizada, deve ser bem sistemáticas. E assim nossas adorações também veio para acompanhar essa regra que nosso Criador colocou nesse mundo. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam tipo não deixava, não permitia que seus companheiros comparecem assim desorganizados. Certo dia, um dos companheiros chama Sawad ibn Ghazia, ele estava numa fileira, ele estava um pouquinho fora. Ele fez isso de propósito, de acordo com o que vai vir, né? Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava com um pedaço de madeira na mão, organizando as fileiras. E pegou a pau que estava esse pedaço de madeira que estava na sua mão e tocou na barriga desse companheiro. Então, esse companheiro fez questão que ele doeu, mostrou que a sua barriga está dolorida por causa daquele toque que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez na barriga desse companheiro. Então, ele sabia como o profeta alaihi salam agia, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam jamais seja injusto. O profeta alaihi salam seguia justiça em todos os meios da sua vida.
Então, como esse companheiro mostrou dor, mostrou assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam em seguida veio levantando sua blusa e sua camisa que ele estava usando, pedindo para esse companheiro para descontar. Que o profeta alaihi salam causou dor para esse companheiro descontar do próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para o profeta alaihi salam não ser uma pessoa injusta. Então, ali, o objetivo desse companheiro, ele queria chegar para onde? Quando o profeta alaihi salam mostrou sua barriga para aquele companheiro descontar, ele foi direto abraçando a barriga do profeta sallallahu alaihi wasallam, beijando e abraçando assim com carinho. O profeta sallallahu alaihi wasallam estranhou. Falou, por que está fazendo isso? Falou, olha, profeta, não sei, tem um certo sentimento que senti que parece que vou partir desse mundo. Aliás, o profeta alaihi salam estava organizando fileira para enfrentar o inimigo numa batalha. Exatamente. Falou, olha, profeta, não sei, pensei, passou na minha cabeça que talvez a minha hora vai chegar e talvez não vou sair vivo dessa batalha, então fiz questão de ter última coisa dessa vida terrena, de minha pele tocar na sua pele. Ele queria essa honra, ele queria ser triunfado com essa dádiva. Ele pensava assim, como ele estava indo para participar numa batalha, vai enfrentar a morte, então quis a última coisa que ele faz nessa vida terrena de tocar, que sua pele tocar na pele do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, resumo desse acontecimento, que o profeta sallallahu alaihi wasallam organizava, ele fazia questão de organizar a fileira, tanto na batalha, do mesmo jeito que ele organizava nas mesquitas, na oração em grupo, na oração que ele liderava, sallallahu alaihi wasallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam não deixava, não dava espaço para bagunça, ele respeitava suas palavras, seus compromissos, ensinava que um dos sinais das pessoas hipócritas, aquelas pessoas que prometem e furam, e voltam atrás, sem motivo. Né? Então, esse sinal de hipocrisia. O profeta sallallahu alaihi wasallam organizava tudo e ensinava seus companheiros de ser pessoas diferenciadas, pessoas de uma referência linda, boa organização. Um acontecimento que queria encerrar minha palavra hoje. Eles falam que teve uma conversa com um muçulmano e uma pessoa não é muçulmana. Aquele muçulmano estava com um iPad na sua mão, olhando, parece que tinha transmissão ao vivo, olhando na oração em Meca. Em Meca, todo mundo sabe que une milhões de pessoas. De repente, aquela pessoa que não é muçulmana, quando viu a imagem da Kaaba e quantidade das pessoas, ficou impressionado com essa quantidade, essa imagem. E aquele muçulmano foi esperto. Quando aquela pessoa perguntou para ele, aonde é isso, tal, falou, isso em Meca, na primeira mesquita que foi fundada na cidade natal do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, esse muçulmano perguntou para ele, você acha para arrumar essas pessoas, para pedir essas pessoas ficar em fileira, leva quanto tempo mais ou menos? Ele, quando olhou, viu bastante gente, falou, essa quantia das pessoas, então, para organizar as fileiras dela, então, precisa levar de 2 para 3 horas no mínimo. Aquele muçulmano falou, tudo bem, mas se falo para você
que essas pessoas não é de um país, não é de um idioma. Eles são de várias raças. Tem da África, da Ásia, da Europa, da América. Eles de vários continentes, de diversas raças, de diferentes idiomas e línguas. Falou, então, se eles são assim, no mínimo, precisa levar de 12 horas para organizar essa quantidade de pessoas, esses milhões de pessoas. Então, depende, falou, então, observa o que vai acontecer. O muçulmano que estava com o iPad na mão pediu para aquela pessoa para observar o que vai acontecer quando o muazzin que faz chamado de azan iniciou a iqama e o imam logo falou, estão, se arruma suas fileiras e não deixa espaço, não deixa ela torta, e não levou nem um minuto. Quando o imam falou, um minuto depois, aquela multidão, aqueles milhões de pessoas que estavam andando no redor da Kaaba, outras sentada. Aliás, a Kaaba também tem 4 andares, não é um andar só. Quando aquela pessoa não muçulmana viu aquela organização impressionante, pelo curto tempo, menos de um minuto, aqueles centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas arrumaram suas fileiras em menos de um minuto. Ele falou, esse jamais ser uma coisa feita, organizada por homens. Qualquer sistema é impossível organizar essa quantidade num curto momento, igual que aconteceu na mesquita. É lógico, comparando exércitos, policiais, manifestação, quando querem organizar, eles gastam horas e dias preparando. Então, os muçulmanos na Meca se arrumaram as fileiras em menos de um minuto. Esse, na verdade, de acordo com o que contou, que esse acontecimento foi motivo que levou essa pessoa ao reverter ao islamismo. Então, maior lição, gente, que a gente aprende com jejum e com a obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, ser organizados na nossa vida, que ter sucesso, que ter avanço, facilidade na sua vida, se organiza, prepara tudo antes, planeja tudo e vai para frente. Essa maior lição, essa maior aula que a gente aprende através das obediências, através de jejum, que a gente também não pode quebrar o jejum antes do pôr do sol, tem que respeitar, tem que preparar, tem que comer antes de madrugada para mantenha a sua força durante esse período até final do mês, que rogo Allah subhanahu wa ta'ala e nos faz pessoas organizadas para ser pessoas exemplares, pessoas que levam aos outros de elogiar aquela religião que nos ensina esse sistema, que nos ensina essa organização, que é a paz de Deus, que a paz de Deus e benção com todos os mensageiros e profetas de Allah Todo-Poderoso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.